Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Vitor. Hoje o tema do nosso vídeo é sobre racismo. A gente vai conversar um pouco sobre esse tema que é super complexo, em virtude do que a gente tem visto aí, tem sido uma pauta quente no debate público, depois do que aconteceu nessa última semana nos Estados Unidos. E para iniciar o nosso vídeo, eu queria estabelecer já duas coisas que eu acho super importantes quando se trata de racismo. Tá? Então, a primeira delas é que eu penso que o racismo não se restringe a uma questão de etnia. Ele não é só uma coisa de cor de pele. Vai muito além disso e ele pega pessoas de qualquer etnia. A gente é tomado por isso independente da nossa cor, tá? Outro ponto que eu acho também bem importante mencionar aqui para vocês é que o que é o racismo afinal? O racismo é todo aquele procedimento, já falei isso no meu vídeo anterior, que separa ontologicamente pessoas entre superiores e inferiores. É assim que se processa o racismo. Então, o racista, na verdade, é aquela pessoa que se sente superior a uma outra por conta do corpo físico que ela tem, ou por conta, às vezes, da região que ela nasce, vai se sentir superior a alguém que nasce numa outra região, ou mesmo na questão da cultura, onde a pessoa, pela cultura a qual ela pertence, ela se sente superior a uma outra. Tá? Então o racismo ele tem várias formas, não é só uma questão de etnia. E eu sei que essa visão é um pouco polêmica, mas é assim que funciona. Eu vou tentar explicar isso para vocês ao longo do vídeo. Bom, vamos lá. O caso do George Floyd, que aconteceu agora em Minneapolis, nos Estados Unidos, foi uma coisa muito triste de ver, foi lamentável. A gente está em 2020, a gente não está em 1753, com escravidão e tal, não. A gente está em 2020 e um homem negro é morto à luz do dia, né, na frente de câmeras do celular, ali o pessoal gravando e o cara agonizando, chorando, sem ar, e o policial lá fazendo todo o esforço para que ele morresse. Por que que isso acontece ainda? Pô, por que que o racismo nos Estados Unidos é uma coisa tão forte e tal? O racismo é forte tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A diferença entre esses dois países é a forma como o racismo se apresenta. Porque nos Estados Unidos ele é explicitado, né, ele é dito, e aqui ele continua mais de uma maneira velada. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a gente tem morte de negros por policiais à torta e à direita, mas lá, se você faz isso na luz do dia, numa avenida movimentada, com gente passando ali, sem problema nenhum, aqui não. Aqui isso é feito em bairros mais afastados, mais periféricos, né? Em favela, etc. Tal, na calada da noite. Então, é a forma como o racismo se apresenta de forma explícita e velada é o que faz a diferença entre essas duas nações. Nos Estados Unidos a gente vê o pessoal se reunindo em grupos de supremacistas brancos, indo à rua protestar, colocando roupa da Ku Klux Klan, no caso. Então, é assim que funciona. No Brasil você não tem isso. Entretanto, acontece um fenômeno muito curioso aqui, né? Porque é um consenso da sociedade brasileira de que o racismo existe aqui, de que é uma coisa muito forte, mas se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que não é racista. Entende? Vou tentar explicar como é que esse fenômeno se opera aqui no Brasil. Isso se dá em grande medida com Gilberto Freire, quando ele publica lá em 1930, que é a década mais importante de toda a nossa história, é a década de 30, que para você entender o Brasil tem que entender 30, tudo que aconteceu entre 30 e 39 é o que vai explicar a nossa realidade de hoje em 2020. Mas vamos lá, quando Gilberto Freire lança a Casa Grande de Senzala, ele vai criar ali o que? A identidade nacional do Brasil. É ele que cria o mito do brasileiro. Ele que vai explicar a nossa identidade. Então, no Casa Grande de Senzala, ele vai dizer o seguinte, em resumo aqui para vocês. Olha, o Brasil é um lugar onde houve o encontro de diferentes raças, diferentes povos, né, o europeu, o índio, o africano, e a gente conseguiu conviver de maneira harmoniosa e tal.
Isso é o que Casagrande Senzala vai contar. Se é verdade ou não, isso não importa. O que importa é que essa ideia pegou. Né? Então, até hoje, você vai ver a identidade do Brasil sendo assim, como um povo hospitaleiro, né? Um povo afetivo, emotivo, de abertura cultural. É assim que a gente é retratado. E como é que isso pegou tanto? Porque quando Gilberto Freire lança esse livro, é ao mesmo tempo que Getúlio Vargas está tomando o poder do Brasil. E o Brasil, até então, não tinha uma identidade. Ninguém sabia explicar o que era isso aqui. Entendeu? Você tinha um monte de potentados aqui, alguma coisa, especialmente no Sudeste, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas era tudo coisa dispersa. Você não tinha uma ligação nacional, você não tinha nem rodovia que interligasse esses estados. Enfim, Vargas está tentando, então, criar um plano de desenvolvimento para o país e ele precisava de alguma coisa que unificasse o Brasil e, mais do que isso, incluísse o seu povo ali dentro. Nesse momento, você tinha a elite de São Paulo importando os trabalhadores europeus, vindo principalmente da Itália. Você tinha o Brasil financiando a vinda dos alemães para o sul. E o que acontece? Freire vai quebrar com isso e vai falar: não, a gente não tem problema nenhum porque é mestiço, né? Na verdade, a nossa qualidade é justamente isso, a da mestiçagem, a da mistura. E isso deve ser incorporado por Vargas e vai ser institucionalizado. Então, a partir de 30, quando Vargas assume o poder, com esse impulso de Casagrande e Senzala, isso entra no governo Vargas. Então, é a partir dali que você vai ter o primeiro herói negro do Brasil, que foi Leônidas da Silva no futebol, né? O samba, que era uma música proibida, passa a ser legalizado. Mais do que isso, passa a ser a música do Brasil, que era uma música que vinha dessa mistura toda, do negro principalmente. Então, é assim que se opera. E a partir desse momento, o racismo ele não vai poder mais ser dito, ser explicitado, porque ele vai contra a nossa própria identidade. Se a gente é um povo de mistura, a gente não tem como mais expressar o racismo, porque é um tiro no próprio pé. Apesar dele ser proibido de ser explicitado, né, moralmente, ele vai continuar a ser sentido. Por quê? A proibição é diferente da conscientização. O fato de você proibir alguém de xingar o outro de gay, né, de preto, de não sei o quê, isso não muda o afeto dessa pessoa em relação a esses xingamentos. Entendeu? Você não fala, mas você continua sentindo. Então, essa é a nossa grande diferença entre Brasil e Estados Unidos. A gente pode observar que essas coisas que não podem mais ser ditas, mas elas continuam sendo sentidas, como o racismo aqui, né? E aí por que a gente fala assim, pô, ninguém é racista? Como é que todo mundo entende que o racismo é tão forte no Brasil até hoje, que ele continua até hoje? Isso vou tentar demonstrar para vocês. Porque tem coisa que ela não é dita, mas ela é expressa. E aí eu vou entrar em Pierre Bourdieu, quando ele fala do hábitos, né, de que a gente é moldado estruturalmente. Então é por isso que eu falo que numa sociedade racista, a gente não tem como não ser racista. O que a gente pode fazer é uma escolha de criticar os nossos afetos que são de origem racistas, né, e tentar sobrepor, colocar uma atitude diferente em cima disso. Mas o afeto já está lá. Então o que Bourdieu fala? Quando você tem uma ideia que é muito forte em você, mas que você não tem consciência dela, ela se torna muito poderosa. E uma ideia incorporada, né, ela vai tomar a ação no nosso corpo. Então você não vai falar, porque isso aí precisa de uma racionalização, aquilo que você expressa, mas você vai agir. É assim que o racismo vai operar e é assim que ele vai ser sentido na sociedade. Então, por mais que você negue o seu racismo, diga que não é, mas você vai continuar tendo essas atitudes, especialmente porque você acha que você não é racista. Vou dar um exemplo. Quando a pessoa está caminhando lá numa rua, você pergunta, pô, você é racista? Não, não sou. Mas
A pessoa que estiver vindo na direção oposta a ela, naquela mesma calçada, vai definir se ela vai continuar naquela calçada ou se ela vai atravessar para o outro lado. Pela cor. Entende? O corpo vai agir. Não é uma coisa reflexiva, não é uma coisa nem pensada. Mas o corpo já está condicionado porque a ideia foi implementada. De que o preto é violento. De que o preto é o assaltante, é o desonesto, é o delinquente. Entende? É assim que funciona. Você não fala mais, mas você continua sentindo e você reage porque você sente. Por exemplo, e não é uma questão só de porque a pessoa é branca, é racista e o negro não é. Não. Isso daí está em todos nós. Numa sociedade racista, todos vão ser. Por exemplo, vou falar do meu caso. Né? Se eu estou no shopping e paro, por exemplo, sozinho, desacompanhado, em frente à vitrine de uma joalheria para ver relógio, por exemplo, né? Se eu encosto lá na Vivara, o segurança que tiver ali passando, ele vai ficar de olho em mim. Ele vai colar, entendeu? É assim que e não importa a cor do segurança, até porque, pelo menos aqui em São Paulo, a maioria dos seguranças no shopping são negros, né? São pretos que trabalham nesse tipo de cargo. Então, é assim que funciona o racismo. E aí o cara que está lá na vitrine, o segurança não precisou falar nada, mas ele já sente o racismo vindo dali. Entende? É assim que o racismo se opera, porque a gente não tem consciência disso. O conceito do racismo, que vai, como eu já disse antes, muito além da questão apenas da cor da pele, né? Até por conta das outras esferas do racismo, ele continua mais forte e mais invisível, porque quanto menos visível, quanto menos consciência a gente tem dele, mais a gente vai exercer, né? E esse racismo ele tem base no quê? Em algo que começou lá atrás com Platão. Não estou dizendo aqui que Platão era racista, mas a ideia que vai ser aplicada para o racismo ser exercido sob outras máscaras para sair da questão da cor da pele e continuar, vem de uma origem secular. Então, para Platão, o que Platão vai dizer? Que as virtudes elas se operam quando existe o controle do espírito sobre o corpo. Então é um conceito um pouco complexo, mas que eu vou tentar passar para vocês de uma maneira bem legal para ficar super claro aqui, né? Graças a Deus aprendi muito com o Gessé, muito com a sociologia, e é isso que eu estou tentando fazer aqui para que a gente possa refletir um pouco a nossa sociedade. Então vamos lá. Quando Platão fala que as virtudes elas vão se expressar através do controle do espírito sobre o corpo ele é o quê? Ele é a nossa animalidade. E o espírito é justamente a inteligência. E é assim que você consegue operar as virtudes. Essa ideia de Platão, né, do controle do espírito sobre o corpo, vai ser incorporada dentro do cristianismo por Santo Agostinho, que vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, que o caminho para a salvação, para você chegar no céu, é o controle do espírito sobre as paixões do corpo. Quais seriam essas paixões? Sexo e agressividade. Essas são as paixões do corpo, as impulsividades do corpo. E o espírito, que vai ser associado à inteligência, deve controlar o corpo a fim de alcançar a sua própria salvação. Como isso vai acontecer? Essa ideia vai ser repassada dentro da igreja, que é a maior instituição ocidental. Então, desde os camponeses e tal, nas vilas mais longínquas, vai ter um padre lá que vai falar da salvação, que se opera assim, que você tem que controlar, né, os pecados, as impulsividades do corpo pela salvação da alma. Então, é sempre essa ideia que vai sendo construída e vai sendo difundida em todo o Ocidente. Controle do espírito sobre o corpo. Então, o espírito vai ser associado à inteligência, né, ao controle e tal. E o corpo é o quê? Tudo que é animal. Então, é o sexo, é a agressividade, é a violência, é a força, é o descontrole, entendeu? E aí, todas as nossas hierarquias morais, né? Ou seja, e quando eu falo em hierarquias morais, eu estou falando de quê? Aquilo que a gente considera moralmente superior uma coisa a outra, então tem coisa que é superior, tem coisa que é inferior moralmente falando. As nossas hierarquias morais
vão ser todas elas baseadas nessa noção de espírito e corpo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na mulher, ela vai estar associada ao quê? Corpo, homem, espírito. Entende? Então, não é que eu estou dizendo isso, mas a gente pensa isso sem saber. Né? Então a mulher ela vai estar associada a quê? Sexo, né? Sensualidade, entende? Características do corpo. E o homem? Inteligência, controle, né? Moralidade, frieza. E aí, como é que a gente consegue comprovar isso? Que essa ideia está no nosso subconsciente de uma maneira prática. Quando a gente pega uma lista das 500 maiores empresas do mundo, né? Em 492, quem senta na cadeira de CEO é um homem. Entende como essas coisas pegam? Quando a gente pensa na questão de raça, qual a hierarquia moral? O branco vai estar associado ao quê? Espírito. E o negro? Força, sexo, agressividade, violência. Entende? As características do corpo, enquanto o branco vai estar associado às características que são do espírito. É assim que funciona. Culturalmente, vamos pegar um pouco? Então, as culturas europeias, né? As culturas do norte, por exemplo, Europa, Estados Unidos, vão estar associadas a quê? Espírito. Então são povos que vão ser vistos como que mais frios, né? Mais inteligentes, consequentemente mais morais, entende? Do que os povos que ficam na parte de baixo, que vão ser o quê? Corpo. Então quando a gente pensa nesses povos de baixo, você vai pensar em quê? Trabalho braçal, né? Sensualidade, né? O Brasil, no caso, tem todas as características do Brasil, são as características do quê? Do corpo. Então você vai pensar em sexo, sensualidade, força, a ginga, não sei o que, entende? Todas as virtudes do corpo. É assim que funciona esse racismo. Quando ele passa da questão da pele e vai para uma questão que é mais difícil ainda de ser criticada, que é o racismo cultural. E é assim que funciona. A gente não pode se enganar de que, tenham certeza, um americano negro, ele se sente superior a qualquer latino, independente da cor. Entende? Pela questão da cultura. E o latino, o brasileiro, ele vai olhar para alguém que nasceu nesses países de baixo para cima, sempre, com toda admiração, porque ele inconscientemente acha que essas pessoas são superiores a eles, são mais honestas, né? Mais eficientes, mais inteligentes, etc. Tal. Então a gente acredita até que nesses países não tem crime. A gente acha que é uma coisa nossa aqui, entendeu? Por isso a gente aceita essa condenação à miséria eterna que existe aqui no Brasil. Então, é um pouco assim que o racismo opera e é com base nessas coisas que a gente deve começar a criticar o nosso modo de encarar o mundo. E é difícil encontrar uma solução para isso, mas o que eu sugiro é que a gente comece a transcender um pouco. A gente já está em 2020, a gente já teve muito conhecimento, né? E está na hora da gente ir um pouco além das aparências e olhar um pouco mais para cima da materialidade das coisas, né? Ir para um campo um pouco mais metafísico, sabe? Aceitar um pouco melhor essas coisas. Por quê? O nosso corpo é algo que vai durar uma vida. O mundo existe há não sei quantos anos, né? Então, enfim, o tempo que a gente passa aqui é pouquíssimo. O nosso corpo não diz nada ao nosso respeito. A gente é um ser humano, a gente tem direito a alguma felicidade e a gente é passivo de sofrimento, independente do sexo que você esteja, independente da cor que você esteja, independente de todas as circunstâncias. Todos nós, enquanto seres humanos, somos passíveis aos mesmos tipos de angústias, de sofrimento, de dor. Então, por isso, a nossa solidariedade deve ser exercida a qualquer ser humano. A gente não deve olhar a solidariedade como ser solidário a alguém que é negro, ou alguém que é uma mulher, ou a um grupo específico, ou a um LGBT. Nós devemos olhar a nossa solidariedade como algo a ser feito a um ser humano como nós, entendeu? E por que eu falo isso? Porque todos nós somos iguais, independente da cor ou do sexo.
Por que que todos nós somos iguais? Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. É simplesmente por isso. Então, quando a gente conseguir transcender um pouco essas barreiras que são divisionistas, né, das minorias e etc e tal, e buscar uma união um pouco melhor, a gente vai começar a ter mais empatia, que é o ponto máximo de uma sociedade cristã. Por quê? O maior mandamento, segundo Cristo, é o quê? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Entende? E o próximo são todos, né, na esfera da humanidade. Alguém me falou essa semana, por que a gente não tem os protestos que existem, por exemplo, nos Estados Unidos, quando acontece uma barbaridade racial? Acho que os protestos são muito importantes, eles são super relevantes, mas eles não resolvem, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm um histórico com esses protestos que são uma marca muito forte lá, e eu acho mesmo que são importantes, mas só isso não resolve. Eu penso que o único avanço na questão racial que os Estados Unidos teve de grande relevância até hoje foi com o Martin Luther King, que era um pacifista. E Martin Luther King, ele não pregava a bandeira de uma raça que deve ter um acesso a determinada coisa, ou de uma etnia que tem que ter X coisa ou sei lá o que. Martin Luther King buscava sempre o quê? Falar da igualdade, da irmandade entre todos, independente da cor da raça. E isso agregou. Quando ele transcende a sua própria raça para falar de uma coisa muito mais humana, né, ele consegue agregar. Então, no movimento da marcha lá em Washington, você tinha padre, você tinha pastor, você tinha negros, brancos, homens, mulheres, todos unidos, né, vistos como filhos de Deus. E é assim que a gente tem que se ver. Tem que tentar, e eu sei que é difícil porque é um mundo muito materialista, mas ver um pouquinho além, né, das aparências da matéria. E aí eu quero fechar esse vídeo de hoje lendo um pedaço desse discurso do Martin Luther King, que para mim é um discurso muito legal, e esse trecho que eu separei para ler aqui para vocês é o que eu acho que representa melhor essa ideia que eu estou falando. Então, vamos lá, nas palavras de Martin Luther King. Eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Não celebraremos estas verdades. Eu tenho um sonho, que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas estarão claras para todos que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que as minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho que um dia, no Alabama, com seus racistas malignos e seu governador que tem lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia, no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão se unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãos e irmãs. Então acho que essa é a mensagem de união de todos, pelo respeito, pela justiça, lembrando da nossa origem, de que somos todos filhos do mesmo Pai. Isso é o que eu penso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, podem deixar like aí, pode deixar comentário, eu vou responder todos. E a gente se vê no próximo. Até mais.